Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos que entender uma coisa importante para as nossas vidas. É a maneira como nós vivemos e o quanto nós nos calamos diante da corrupção humana, diante de pessoas que querem corromper o Evangelho de Cristo, que querem ensinar sobre outra coisa que não a doutrina que Cristo nos deixou, que foi ensinada pelos apóstolos. Nós estamos, na realidade, nos acomunando com esses enganadores. E não podemos ser cúmplices com essas pessoas. A gente precisa ter esse entendimento muito claro, pois quando nós nos calamos diante da maneira de pensar do mundo, no meio da família, e quando trazem ensinos que corrompem o fundamento daquilo que é a nossa vida, o nosso viver, nós não podemos nos calar. E nem podemos conviver com pessoas que fazem isso e que pregam sobre essas doutrinas que não têm nada a ver com o Evangelho. O que nós precisamos entender? Lá na segunda carta de João, a partir do versículo 7 até o 10, diz assim, perdão, até o 11, diz assim: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plenamente, ou seja, recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas obras más. Que nós temos que entender que naquela época, como hoje, ainda existe e perduram aqueles que falam que Cristo não veio em carne. Mas é só essa a questão? Não. O que a gente precisa entender é que vai muito além disto. São ensinos que estimulam a maneira de pensar do mundo no meio da igreja, que se fundamentam muitas vezes no próprio esforço, que na realidade temos que nos empenhar para alcançar o favor e a misericórdia de Deus, ou então que nós devemos agir segundo o mundo, ou seja, primeiro buscar os nossos interesses, ou então que nós estimulamos a usar métodos e técnicas como se fossem o fim em si mesmo. E não confiamos, não dependemos e não reconhecemos Cristo como Senhor, nem que morreu e ressuscitou em nosso favor, para que nós pudéssemos receber o perdão e a justificação. A gente precisa entender qualquer ensino que vá além disto, que vá além daquilo que é o fundamento, que somos pecadores, que somos miseráveis diante de Deus e que dependemos inteiramente dele, e que dependemos da graça de Deus e do que Cristo fez por nós, não tem nenhum propósito que não estimular a natureza humana. Nossa salvação, a nossa reconciliação é pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez naquela cruz. Não tem outra solução. Precisamos nos arrepender e nos submeter, de maneira que reconhecemos a salvação provida pelo nosso Deus. Não é pelo nosso esforço, não é mérito, não são obras que nós realizamos, não é o nosso empenho que vai nos salvar. Nós precisamos entender que a nossa salvação é inteiramente pela graça de Deus por meio do que Cristo fez. Ele foi designado sobre todas as coisas. O Pai o constituiu Salvador, Senhor sobre todas as coisas, para que nós possamos nos submeter a Ele, reconhecendo
que dependemos inteiramente dele. O que a gente precisa entender é que, tendo esta salvação, tendo recebido esta salvação pela graça, nós fomos colocados na presença de Deus, feitos um novo ser. Que a nossa jornada é uma jornada de santificação, para expressarmos e revelarmos o nosso Deus ao mundo, e andarmos naquilo que seja a lei do amor, nos submetendo, nos ofertando de maneira que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, por meio de nossas vidas. Qualquer ensino que venha diferente disto, nós não podemos aceitar. Não podemos permitir no meio da família, no meio do povo de Deus, este tipo de ensino, pois é o ensino do anticristo, é ensino segundo a maneira de pensar do mundo, que não tem nada a ver com o nosso Deus. Se nós recebemos essas pessoas, se nós acolhemos essas pessoas e permitimos que elas ensinem, nós estamos nos acomunando com este tipo de ensino e com este tipo de pessoa no meio da família de Deus. Não podemos ser cúmplices desse tipo de obra, pois nós estamos aqui para vivermos o reino de Deus pela graça de Deus, revelando o Pai, andando no seu amor, cumprindo a sua vontade, pois expressamos o seu reino, seu querer e a sua vontade. A nossa jornada é uma jornada que nos somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para ofertarmos as nossas vidas e não para querer nos preservar para andarmos neste mundo de forma arrogante, como se fôssemos capazes por nós mesmos de fazer a vontade de Deus. Que a gente tenha esse entendimento e que nos afastemos de todo o ensino que não revela o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não esteja fundamentado naquilo que seja a doutrina dos apóstolos. Que a gente possa crescer, amadurecer, buscar todo o entendimento por meio da palavra, para não sermos enganados. Que a gente entenda e busque de todo o coração o conhecimento do Senhor, conhecimento da sua vontade e o entendimento de seu querer, para que expressemos e revelemos sua glória e enchamos a terra com toda esta glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.